De volta com o Morning Show e adivinhe, de volta à política também. Nosso convidado de hoje, jornalista e escritor, está lançando esse livro aqui, ó, que eu te mostro. Você que nos acompanha em imagens, aliás, se não acompanha, vai lá, faça sua inscrição no nosso canal. Já estamos com quase 1 milhão de inscritos. Clique na sinetinha para você ser informado quando entra no ar a nossa programação. Olha só, Lacerda, a virtude da polêmica. Lucas Berlanza, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Morning Show. Legal te receber aqui para falar desse tema aqui riquíssimo, né, no cenário político brasileiro, da história brasileira também. Bom te receber. Muito obrigado, Edgar. Minhas saudações a todos e àqueles que nos escutam e nos assistem. Vamos lá. Primeiro eu quero saber de você o seguinte, né? Olhando a história do Lacerda, assim, a gente consegue encontrar muitos paralelos. Na tua opinião, o que você acha que esse mergulho na figura do Lacerda pode contribuir para uma análise do cenário político atual? Tem muita similaridade em vários aspectos, né? Tem muitas similaridades e também tem, obviamente, diferenças, porque cada época tem a sua especificidade. Mas eu acho que o Lacerda oferece um modelo da grande clivagem política de meados do século XX na República, que é uma clivagem que até certo ponto continua em vigor nesse período nosso que nós chamamos de Nova República. Uma clivagem entre agendas mais liberais ou mais conservadoras e agendas mais estatizantes e burocratizantes. Sim. Essa era a clivagem entre Lacerda, representando iconicamente a UDN, né, e Vargas, e todo o setor político em torno dele que formou o varguismo, a grande ortodoxia política daquele período. E hoje nós temos os mais liberais, nós temos os mais conservadores brigando com o legado do lulopetismo, que em certa medida fortalece, reveste o mesmo legado do Vargas. A questão do imposto sindical, até pouco tempo atrás, estava sendo debatida, acabou de ser encerrada, e esse era um debate que era travado na época. É uma das bandeiras do Lacerda que eu trago no livro. Ele batia na questão do imposto sindical, defendia a abolição desse instrumento. E nós estávamos tratando disso até muito pouco tempo atrás. Paulo Eduardo Martins, o deputado, é que levou adiante a extinção desse imposto. E ainda volta e meia se volta a falar em possibilidade de trazê-lo de volta. Então o debate está vivo. Mas é correto dizer que o Lacerda poderia ser considerado que hoje se chama de um liberal conservador? Porque ele era bastante centralizador também na questão da Guanabara, quando ele foi governador. Como é que você coloca a filiação conceitual ideológica do Lacerda? Que tipo de conservadorismo ele representava necessariamente? Então, a grande inspiração teórica do Lacerda, o modelo dele, era a democracia cristã alemã. Era Konrad Adenauer, era o ordoliberalismo alemão. Estado forte. Ludwig Erhard. É um Estado mais forte do que aquele que os liberais mais próximos da escola de Chicago, da escola austríaca, hoje defendem. Mas dentro do modelo da época, dentro do cenário da época, era a alternativa mais liberal que estava sendo apresentada no Brasil. Então eu acho que desse ponto de vista de aproximação ideológica, do ponto de vista simbólico, ele serve sim como referencial para uma agenda mais liberal hoje em dia. Lucas, deixa eu te perguntar qual a sua opinião sobre um mistério específico. A morte do Carlos Lacerda nos últimos tempos tem sido alvo de muita especulação. Se não me engano, Carlos Lacerda teve uma gripe, foi ao hospital e morreu de gripe. Foi morrido. Exatamente, Adriles. Muita gente acha que ele foi morrido, não que ele morreu. Que ele seria, inclusive, uma vítima da, então, ditadura militar. Que alguém teria colocado alguma coisa numa agulha, talvez, envenenado ele, tudo na base da especulação. Queria saber qual sua opinião sobre isso, se você conseguiu descobrir algo mais sobre a morte do Lacerda para sua biografia. Oficialmente ele morreu de infarto no miocárdio, né? A família bate o pé e diz que não teve nada disso. É claro que é estranho, porque a gente teve ali uma sequência de mortes, né, na metade da década de 70. A Operação Condor. A gente teve ali a morte do Juscelino, do Jango, do Lacerda. Os 3 líderes civis importantes do Brasil morreram antes que o período do AI-5, a vigência do AI-5, cessasse. Então isso realmente é estranho, mas a base para afirmar que ele foi assassinado é frágil, não tem muita evidência disso. E o meu livro, é importante deixar isso claro, a proposta do livro é ser uma biografia intelectual, que é o que não existe sobre o Lacerda, não existia até o livro ser lançado. A gente tem boas biografias do Lacerda, eu cito aqui, dialogo muito no livro com o trabalho do John Dulles, que é um brasilianista, é um americano. Inclusive o Lacerda pediu a ele, antes de morrer, que escrevesse a biografia dele porque queria que alguém de fora, já que era um personagem e continua sendo um personagem que desperta tantas paixões, ele queria que alguém de fora escrevesse a sua trajetória.
Então a biografia baseada na sequência dos fatos, dos acontecimentos, é sobretudo a do Dulce, e a gente tem outros trabalhos interessantes nesse sentido. O meu livro tentou organizar, sistematizar o pensamento dele, e evidentemente, sendo um homem de ação, esse pensamento se aplica aos fatos e aos Você acontecimentos. conversou com os familiares dele? Conversei com a neta dele, mas eu fiz questão que esse livro expressasse a minha voz e a voz dele, e não de qualquer outra pessoa. Sem atravessadores, assim. Exatamente. Vai, Paulinha. Hoje em dia, muita gente fala que se envergonha dos políticos que a gente tem, muita gente tem críticas aí a respeito da formação de vários deles, desde o ex-presidente Lula, Dilma, Bolsonaro, enfim, para citar aí os últimos. Mas até no Congresso a galera se diz muito envergonhada quando rolam aqueles discursos e tal. Os políticos de ontem eram melhores que os de hoje? Bom, Lacerda era, né? Lacerda era, Roberto Campos era, né? Até na esquerda a gente tinha Santiago Dantas, que era uma figura mais sólida, mais respeitável. Havia uma grande escola de políticos no Brasil. Mas ao mesmo tempo a gente também não pode achar que a gente desandou em tudo, né? Era um país em que as Forças Armadas, elas garantiam todas as situações políticas e quase tudo se resolvia à base de rupturas institucionais e golpes. Exato. Pelo menos no momento atual a gente está se segurando nesse aspecto. Então eu acho que tem coisas que a gente avançou. Dá uma balançada de vez em quando, com declarações, dá aquela, né, remexida nesse mar aí, mas eu sou capaz de concordar que as estruturas hoje institucionais estão bem sólidas para evitar esse tipo de loucura. Até porque a própria sociedade mudou, né? A gente tem Sim. organizações na sociedade civil que pressionam o sistema político. Sim. Tem a internet, as pessoas Sim. se comunicam, pressionam. Então, Sim. esse aspecto a gente melhorou. Fala, Vini. Ô Lucas, ainda traçando esse paralelo entre o passado e o presente, como que a gente pode falar das semelhanças e das diferenças como a imprensa lidava com os políticos daquela época, especificamente, lógico, com as cobranças que eram feitas em cima do Carlos Lacerda? Desculpa, só um adendo o que o Vini está falando, porque assim, a família do Lacerda era proprietária de jornal, não era? O Lacerda começou a carreira como jornalista. Era uma influência muito forte, assim, de crítica, né, ao Getúlio especificamente, né, através dos veículos de comunicação da família, né? Na verdade, o Lacerda era dono de um jornal, que era a Tribuna da Imprensa, Sim. e não era um jornal da maior circulação no país, mas ele pautava o debate pela força da personalidade do seu dono, né, os seus famosos editoriais da página 4 da Tribuna, que batiam sim no Getúlio o tempo inteiro. Inclusive, pouca gente presta atenção nesse fato quando analisa a biografia do Lacerda, mas no começo, naquela fase clássica de oposição ao Vargas, ele, embora fosse filiado ao UDN, ele não tinha mandato, ele não era deputado, não era governador, não era nada. Ele era um jornalista. Sim. Então, como jornalista, como editorialista, que ele fez aquela oposição política toda ao Getúlio. Tinha uma atuação política ao mesmo tempo, as coisas não se distinguiam naquela época muito bem. O jornalismo da militância política e o Lacerda era a fusão, a simbiose entre essas duas coisas. Você vê uma percepção de uma falha ética aí nele, ou não era uma coisa da época mesmo? Não, ele estava ali no meio entre o jornalismo mais antigo e esse jornalismo mais objetivo da década de 50. Sim. Mas ao mesmo tempo, Adriles, eu sou um pouco cético com esse negócio da objetividade, a neutralidade. Na faculdade de jornalismo a gente ouve isso muito, né? A neutralidade, a objetividade, mas na prática não tem esse negócio pura e perfeitamente, não tem. Sempre a gente coloca alguma coisa da gente no que a gente diz e escreve. Certo. Ô Lucas, e o que o Vini falou, essa comparação com o que tem o poder da mídia hoje com relação à época do Lacerda e de Getúlio? Na verdade o Lacerda ele ganhou muita reverberação quando os donos dos veículos de imprensa, o Globo, por exemplo, né, a Rádio Tupi, com o Chateaubriand, deram espaço a ele para falar. Então, realmente, mas o talento dele impactava, o talento dele como orador, como comunicador, e ele usava desses veículos da mídia para fazer ali, alastrar ali o seu discurso, disseminar o seu discurso. Eu acho que, sob esse aspecto, a mídia continua sendo bastante influente, atuante na vida pública, mas a gente tem hoje alguns competidores, né, que impactam esse cenário, que são os competidores virtuais, os influenciadores da internet, os youtubers. Pro bem e pro mal, né? Pro bem e pro mal. Deixa eu